A gente teve que compor um disco em 7, 8 meses, basicamente. E ninguém sabe fazer meio mais ou menos. Então, não era fazer qualquer coisa pra ter. Então, foi muito intenso. E a gente se confundiu no meio também, no sentido de morar junto não é simples. Morar junto criando, muito menos simples. E somos 4 pessoas diferentes, enfim. Foi uma loucura, mas é daí que surge o Bala Desejo. E se não fosse essa loucura, não teria sido também o que foi. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Chris Sayeg e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Bala Desejo é um grupo carioca formado por Zé Ibarra, Dora Morelenbaum, Júlia Mestre e Lucas Nunes. Os 4 amigos de infância, que já tinham suas carreiras musicais individuais, se juntaram durante a pandemia e gravaram seu primeiro disco, Sim, Sim, Sim. O álbum, festivo e carnavalesco, levou o grupo a tocar em festivais como Koala e Rock in Rio e venceu o Grammy Latino de melhor álbum pop em língua portuguesa. No episódio de hoje, falamos com o quarteto sobre os processos criativos e a história por trás da faixa Baile de Máscaras, que traz um suspiro de carnaval durante o período de isolamento. Eu sou a Dora Morelenbaum, sou cantora e compositora. Gravei meu álbum, meu EP, em 2020 e lancei em 2021, Ventos de Beirada, que são 3 músicas minhas e deles também. E a gente se encontrou em 2021 para começar o processo do Bala Desejo. E tô com eles agora gravando outras coisas também para além disso. Olá, sou Zé Ibarra e também sou compositor, instrumentista, produtor, arranjador. Comecei minha vida musical com a Dônica, projeto que compartilho com o Lucas, com o Tom Veloso e com mais outros amigos. De lá pra cá vivi a Dônica, o Milton Nascimento, que toquei com ele durante um tempo na turnê. Enfim, criamos o Bala Desejo juntos, agora é o Bala. E daqui a pouco também vou gravar meu disco pra seguir. Eu sou Lucas Nunes, eu sou produtor, compositor. Caralho. Achei legal a cena só da banana. Não, o meu nome gera algumas graças. Eu sei que não, pô. Se quiser começar de novo, a gente corta. Não, Júlia, porra. Se controle esse caralho. Eu sou Lucas Nunes, sou compositor, produtor, instrumentista. Tenho os meus trabalhos também solos, as minhas produções. Eu acho que eu já produzi todo mundo aqui e outros amigos também. Eu hoje em dia tenho um trabalho de produção com o Caetano, também Veloso, onde eu dirijo o show e produzi esse último disco dele, Meu Coco. É isso, esse sou eu, musicalmente. Oi, eu me chamo Júlia Mestre. Comecei meu trabalho lançando meu primeiro EP em 2017, Desencanto, e em 2019 eu lancei meu primeiro álbum completo, solo, Gêmeos. E quem assina a produção desse disco é Lucas Nunes, Zé Ibarra. Agora, em 2023, lancei meu segundo álbum solo, Arrepiada. Produção também com minha e do Lux Ferreira. E nós somos o Bala Desejo. Acho que esse é nosso ponto em comum. E nosso maior encontro é o disco que a gente fez em conjunto, nosso Sim, Sim, Sim. E hoje vamos falar um pouco da faixa de Baile de Máscaras e estamos animados aqui para poder abrir essa sessão e voltar a essas memórias. Então, vocês já tinham todas carreiras musicais individuais, né? Como é que vocês vieram a se juntar e formar o Bala Desejo? Então, eu acho que a formação do Bala Desejo começa quando a gente estudava junto. Na verdade, a gente trocando música e esses conhecimentos musicais de cada um que sempre foram individualmente diferentes um do outro, cada um com as suas especificidades e seu jeito de compor, seu jeito de ver a música. E na pandemia a gente achou uma brecha pra gente estar junto. Júlia Mestre chamou a gente pra morar junto com ela. E naturalmente dali a gente começou a fazer algumas músicas. Eu acho que a gente
entendeu um pouco, principalmente desse movimento vindo de fora, o que seria o Bala Desejo na pandemia, o que a gente poderia fazer ali pra gente e pros outros. E eu acho que a gente foi entendendo como que seria esse processo. Até agora a gente tá entendendo como que é esse processo das carreiras individuais. E em paralelo com o Bala Desejo. Dando um jeito de fazer as coisas acontecerem juntas também, sabe? A gente se juntou na pandemia e a gente, na verdade, através de um convite vindo do selo do Koala, da galera do Koala, primeiramente, na verdade, não pra gravar um disco, mas pra se apresentar no festival. E aí, como o festival foi cancelado pela pandemia, a gente teve a ideia de, vamos gravar um EP, ver o que o Koala acha. E aí, a gente teve como resposta deles, assim, não, vocês não vão gravar um EP, vocês vão gravar um disco. Vocês têm que gravar um disco. E a partir daí, dessa proposta deles, a gente se juntou novamente durante a pandemia. A gente fez o disco em 2021 e lançou no início de 2022. E vocês diriam que sem pandemia não haveria Bala Desejo? Com certeza Talvez. Com certeza não. Poderia haver outra coisa, mas Bala Desejo... Bala Desejo não. Bala- Impossível. Porque Impossível. a gente já trabalhou muito junto, mas não como grupo, assim. Não seria, eu acho que os 4 juntos no mesmo projeto, mas sim eu trabalhando com o Lucas, ou com o Zé, ou com Dora. A gente já fazia isso, né? Já fazia shows com diversas formações e produções, mas nunca a ideia de ser um grupo coletivo, até porque eu acho que a gente vem de... a gente tem referências parecidas, mas também a gente... acho que tem maneiras de compor diferentes, maneiras de produções, gostos musicais, assim, que também tem muita coisa em comum, mas tem muita coisa diferente. Então, eu acho que foi justo a pandemia e a gente passar a morar junto que a gente foi olhando mais pros pontos em comum do que os que a gente tinha diferente. E aí acabou nascendo o projeto, muito por essas coisas, essa oportunidade que vieram, mas já ali começou a nascer, a gente começou a se apaixonar um pelo outro. E o próprio conceito do Bala Desejo não existiria se não fosse a pandemia. É um disco pandêmico sobre a pandemia, sobre um pós-pandemia, que a gente fez pensando nisso, para nós e para os outros. Então, tipo... Foi uma postura como reflexo disso, né? O Bala Desejo é uma postura inventada e sentida por nós nesse momento, né? Exato. O Bala Desejo como grupo e o Bala Desejo como obra. É tudo totalmente fruto desse momento que a gente viveu. E como que foi essa época de vocês morando junto? Como é que foi o processo de composição dessas músicas? Caótico, Caótico, maravilhoso. maravilhoso. A gente nunca tinha tido a necessidade de compor por encomenda, né? Foi a primeira vez que a gente compunha por prazer e por inspiração espontânea, mas nesse disco foi diferente, muito interessante por isso. Muito sofrido em alguns momentos, mas muito mais interessante do que sofrido, porque nos fez chegar em lugares que a gente nunca teria chegado. A gente teve que compor um disco em 7, 8 meses, basicamente. E ninguém sabe fazer meio mais ou menos. Então, não era fazer qualquer coisa para ter. Então, foi muito intenso. E a gente se confundiu no meio também, no sentido de morar junto não é simples. Morar junto criando, muito menos simples. E somos 4 pessoas diferentes, enfim. Então, foi uma loucura, mas é daí que surge o Bala Desejo. E se não fosse essa loucura, não teria sido também o que foi. E todas as músicas do disco surgiram de todos juntos? Ou tem composições individuais que já vinham? A gente começou, na verdade, com esse intuito de compor as músicas para fazer um álbum em pouco tempo. Muitas surgiram juntos e muitas outras surgiram separadamente e complementamos naquele momento que a gente estava finalizando para poder entregar um álbum. Então, muitas músicas começam com uma pessoa e depois a gente levava pro grupo. A gente tentou ter essa dinâmica, assim. Porque também não dá pra ficar sempre tentando junto, porque às vezes você precisa acreditar em alguma coisa sozinho pra ter a confiança de mostrar aquilo. Então, às vezes a Dora chegava com uma ideia, enfim, a gente fazia dali, jogava no caldeirão. E aí vinha a máquina Bala Desejo operar aquela matéria bruta ali e levar pra algum lugar. Vamos falar agora de Baile de Máscaras. Vocês se lembram do dia que vocês começaram a escrever ela? Essa música é simbolicamente importante pro disco. E ela foi, de certa forma, quem norteou o conceito do disco. E é engraçado, né? Porque quando a gente se alimenta das coisas, sem saber para onde a gente está indo, a coisa às vezes sai espontaneamente, sem que você pense naquilo.
E foi engraçado, porque essa melodia já saiu, de primeira saiu já com essa letra. Era dia de folia e a gente não se via. Pronto. Então, o que tá obviamente implícito nisso? A pandemia, né? Claramente. Eu cheguei na casa do Zé, na escada, e estava ele e Júlia, Esse foi o primeiro dia. exatamente, cantando essa primeira parte. Era dia de folia, a gente não se via, era dia de maldade, a gente na saudade. E a gente ficou um tempo nisso, assim, era... O interesse primordial que pelo menos me veio nela foi essa coisa desse ritmo que é bem comum, né? Que é era dia de folia e a gente não se via, que é uma coisa que é contra-instintiva. Era dia de folia e a gente não se via. Era dia de maldade e a gente na saudade. Não, e eu acho que junto com a letra, nesse momento, veio os acordes, né, do violão, aquele mi bemol menor e depois a gente desce pro baixo na sétima, que gera um medo, uma tensão, alguma coisa que a gente naquele momento Gigante. tocando e vivendo isso a gente não entendeu. Mas esse lance também, justamente da marcha caetaneada, né, que, enfim, é uma história, na verdade, que o Caetano, quando ele fez São João Xangô Menino, ele foi mostrar para os Doces Bárbaros, Gil, e aí ele viu aquela batida, né, o Gil ouviu aquela batida, tchacuncum, tchacuncum, ai, Xangô, Xangô Menino, tchacuncum, e falou assim, cara, esse é um negócio que não existe meio, isso é uma marcha caetaneada, então só pra explicar que esse tchacuncum, tchacuncum virou conhecido no mundo dos músicos por uma marcha caetaneada. E com o Alberto também fazendo aquela linha de Alberto baixo, né, do Continentino. tchacuncum, tchacuncum, e aí quando a gente entra no eu, você, nós três, É um walking bass, né? Não, que aí ele começa a fazer um walking bass, tudo começou a conversar muito ali naquele momento. Baile de Máscara realmente foi um quebra-cabeça. Eu lembro também que o violão foi gravado depois. Que essa ideia também do... Jazz Manouche. Já tinha sido gravado um violão, mas não era aquilo, não era aquilo, não era aquilo. Aí um dia a gente foi pro estúdio gravar coro e aí regravaram o violão. Teve um momento que eu surtei, assim, falei, não tem que ser nada disso. Essa música é, na verdade, um Jazz Manouche. E essa música tem uma coisa específica nesse sentido que, assim, a gente gravou o disco inteiro ao vivo e o que saiu naquele momento foi o que ficou. Mas essa música especificamente foi a única que a gente resolveu, tipo, desmontar a bateria e remontar e entender o que fica e o que sai, né? A bateria foi montada. Então a gente gravou só o bumbo, só o hi-hat. E os instrumentos, eles vão entrando muito aos poucos, né? A gente começa a música com só voz, Era dia de folia. começa E a os gente violões não se via. baixo. Era dia de maldade e a gente na saudade. Sol queimando o chão da rua, tão vestida quanto E aí nua. depois entram umas frasezinhas de holds, né? Pra ela começar a caminhar pra outro lugar. Aí entra o hi-hat. Balas, brilhos e bandeiras. E meu telefone, né? Subindo essa ladeira. Marchas, bombos e trompetes. Junto com uma guitarra lap steel. E é legal porque tem essa coisa, né? Que ele faz que vai, mas não vai, né? Tensiona, indica pra onde você quer ir, não vai, dá pra depois ir com tudo. Tem a referência do ABBA, né? Que foi muito forte no lugar das vozes. Também tem um piano ABBA importante. Tem uma coisa meio épica nessa música que a gente se deixou ser, né? Que é, por exemplo, isso no B tem essa um negócio meio rock and roll.
isso faz parte das melodias que estão entranhadas na que música, ajudam né? você a olhar pra frente. Tipo assim, o primeiro no eu, você, nós três, não tem pão nem tan. Não, você faz o primeiro aqui, fala a ideia, depois com outras informações. A cabeça vai entrando num modo que desemboca. Não, e é isso. É o Toda estilingue. essa puxada de estilingue pra chegar naquela viradinha de caixa. E aí entrar no refrão. É porque um refrão se faz com bridge bom, né? O refrão já sacava que ia pro si ali, porque é bonito, né? Porque fica pra ti. Tipo, você acha que poderia voltar pro mi bemol menor, que é o tom da música, né? Pra ti, tum. Poderia ser isso, mas não. Tan, pan. Aí, tipo, dá aquela. O avião Decola, decola. Um lugar Vai. novo. No final das lugar contas, é um novo, lugar é. novo. E esse quem do refrão também, porque a gente faz uma linha de acordes diferentes. É bem legal ouvir depois. Legal falar um pouco do que aconteceu nesse processo de vozes, porque a gente decidiu fazer uma organização nessa música específica de gravar, eu acho que 2 vozes de cada um, todo mundo fazendo a mesma voz. Depois, nas aberturas, a gente começou a acrescentar algumas terceiras vozes nossas mesmo. Então, o que vocês estão ouvindo em Baile de Máscaras não são 4 canais de voz. Devem ser uns 12 canais de voz. Porque aí a gente conseguia dessa forma, cada um de nós cantando em timbres diferentes. Então eu cantava tipo, eu, você, nós três. E o outro, eu, você. Fazendo todas essas diferenças que, no final das contas, geraram essa sonoridade, assim, do som que a gente chama de meio plugin bala desejo. A gente tem essa brincadeira que a gente, quando vai pegar um arranjo novo, uma música nova, a gente fala, não, vamos fazer o plugin bala desejo, que já tem meio que uma ordem que a gente se organiza aqui de timbragem e de aberturas que soam melhor na nossa voz. Era dia de folia e a gente não se via. Era dia de maldade e a gente na saudade. Sol queimando o chão da rua, tão vestida quanto nua. No outro ano a gente não demora. Balas, brilhos e bandeiras subindo essa ladeira. Caixas, bumbos e trompetes e as chuvas de confetes. Queria lembrar também que quando a gente tava gravando no estúdio, a gente também recebeu o Jacques Morelenbaum. E ele seguiu com o arranjo da faixa de cordas Que a gente e deu um sopros. briefing pra ele que a gente queria que fosse meio Schoenberg, Bela Bartók, construção do Prá. E ele fez aquela maravilha lá. Eu acho que quando a gente gravou as cordas do disco, acho que foi a parte final do processo todo, né? Foi. Foi a última gravação antes da gente ir pra mixagem. E tem uma foto que tá até no nosso vinil, que é a gente com a orquestra. E quase que muito virou emocionante capa do isso. disco, assim, né? Que a gente batendo palma, assim, pra orquestra. Foi emocionante, assim, ver essa gravação. Tem um detalhe do arranjo, né? Que justamente sobre essa coisa da referência da construção, né? Tem uma referência bem clara. Se você tem um trechinho ali que na volta do segundo verso, né? Era dia de folia, que é um pedacinho do Prá, né? Era dia de folia e a gente não se via. Era dia de maldade e a gente na saudade. Sol queimando o chão da rua, tão vestida quanto nua. No outro ano a gente não demora. Esse arranjo de sopros e cordas juntos, feito pelo Jaquinho,
geram pra mim uma sensação muito doida, que ali no estúdio foi muito claro, mas é um filme, é uma música que ela transcende num lugar que parece um filme, uma história, um início, meio e fim. A gente começa sentindo medo, né, com aqueles acordes, aquele jeito, e no final é uma festa, é um tchê-tchê-rê, tchê-tchê, baile de máscara. Eu lembro que a gente tentou fazer com que essa música desse conta de um conceito do disco. Então o disco ele começa num carnaval, um carnaval de rua. Então o nosso disco começa com a pandemia chegando, de certa forma. A gente tá lá no baile, não sei o que, de repente tem até uma porta que fecha lá. Não embala pra Não embala pra viagem, viagem, né? A primeira faixa. E aí, vrum. Então é como se o Bala Desejo surgisse na pandemia. Fechou. Era dia de folia e a gente não se via. Então a música meio que ela é uma metáfora do que seria a pandemia acontecendo, as tentativas nos refrões de uma saída, não sei o quê, e o final da música que explode no recarnavalizar, que vai recarnar, carnavar, recarnavalizar, que seria o fechamento simbólico dessa trajetória, que é a busca de sair de uma pandemia e encontrar um recarnaval, encontrar uma festa que se materializa no final da faixa com o tema do recarnaval, que hoje em dia virou o tema de início de show do Bala Desejo, enfim. Eu queria perguntar rapidinho daquele trecho que, tipo, entra meio que numa viagem, alguém começa a falar uma parada. Lucas. Tem, esse tem trecho. esse momento É porque quando a gente tava fazendo o disco, a gente queria também trazer outras... uma mistura, assim, de coisas, não só também de música, mas a gente queria trazer textos, e daí que veio a ideia da vinheta também. E aí, quando a gente já tava finalizando as gravações, a gente trouxe 2 roteiristas pra ajudar a gente com o texto, que foi o Bruno Jablonski e a Maria Santos. E aí a gente começou a fazer também uma pesquisa também sobre kintsugi e falando sobre quebras e contornos e isso, o que seria o sim. E por isso que antes de começar a faixa vem uma frase do Caetano Veloso falando: eu quero dizer sim, dentro da Kombi dizer sim, dentro do mundo dizer sim, dentro do sim dizer. Baile de máscara. Pois que aqui mora o sim dos desnorteados, em busca do sul que suja, interessados no fim. Balada. História alguma cuja meta nunca suma de Viver também Baile de máscara. mais do que esta de infinito é. Não quer saber de varejo. vendo bala, vejo desejo. E aí a gente fez um recorte de uma mescla. A gente pediu pra amigos nossos e artistas que a gente admira mandarem áudios, assim, mandando pedaços de frase. A gente mandava: ó, por favor, fala isso aqui pra gente e tal. Então a gente fez recortes da Sofia Chablau, do Ney, Rubel. da Ana Vitória, do Rubel, da Ana Frango Elétrico, da Duda Beat, do Tim Bernardi, do Tom Veloso. Muitos amigos nossos. Só que nesse momento é o Lucas Vaz, que é um cineasta que acompanhou a gente durante muito tempo nesse processo inicial, assim, de Não é composição. você, não? Não. Tem todo mundo, tem mó Não, galera. Tem muita esse gente. Balas é o... Não, Balas não. Tem um texto que é você, eu acho. Eu acho que sou eu e Lucas. Sério? Ó, Dois Encontro de Lucas. Lucas. Era mó galera. Aí a Encontro de gente foi Lucas. limpando. Fala só complementando harmonicamente, né, essa brincadeira. Essa parte também é um outro estilingue pra chegar no tchê tcherê tcherê. E é bem legal ouvir a brincadeira de cordas e sopros que estão acontecendo no meio dessa zona, porque rola esse trinado doido. Nem tudo a gente consegue resolver no estúdio com pouquíssimo tempo. Então essa música é a única música que a gente tem uma coisa que eu acho que a gente se arrepende, que no show a gente faz diferente, que é, antes do grande finale, tem um break muito louco. Tipo assim, um negócio completamente alucinado. Que a gente Que tentou a gente 10 não sabia o que coisas. fazer na hora, tinha que ter aquilo. Só que, na Nossa. verdade, não precisava ter o break. Era só continuar. Só num crescente. Era só um podia. crescendo. Mas ficou aquilo. Eu odiei desde o primeiro momento. Teve gente que gostou.
Era estranha. Ficou. E ficou. Eu odeio. Não, eu acho que foi, todo mundo muito no detesta, momento acho. também uma pilha da banda, assim, de todo É, mundo. a galera banda gostou. Todo mundo, foi isso, todo foi mundo isso. criou essa. Foi uma virada verdade, que geral é verdade. criou, assim. Faz parte da história da música também. É isso. É doido. E as cordas, elas fazem tchan, tchan, uns Elas harmônicos batem doidos. batendo Batendo no no ar. negócio. Tem. E é engraçado porque batendo eu no acho que o ar. Jaquinho sacou a onda, tipo assim, essa parada é uma piada musical. E aí ele fez uma piada musical. Ele que pegou e escreveu fez isso no plum, arranjo, plum, é. tipo, batendo em qualquer corda. Então é um acorde cluster. Tipo, aleatório, assim. É engraçado essa parada. Cara, tem uma curiosidade que eu queria contar, porque é uma parada... Eu lembro que até o Marcelo Costa, que gravou com a gente, falava que nossas músicas, os finais das nossas músicas era outra música. E o final dessa música tem uma parada doida, que eu sempre ficava tentando descobrir qual é a cereja do bolo de toda música. Toda música tem que ter alguma coisa nova que aconteça no final, que seja interessante, que capte a atenção novamente da pessoa. E nessa música, teve um dia baseado nesses áudios que eu ficava ouvindo compulsivamente para poder achar coisas. Porque às vezes tem um áudio da gente cantando, aí, pô, o Lucas faz um fraseado no violão, que aquilo pode ser uma cordas, aquilo pode ser não sei o quê. Então, ficava catando. E aí teve um dia, enfim, eu não costumo fumar maconha, mas enfim, um dia fumei, fiquei loucaço e fui ouvir esse áudio. Esse primeiro áudio da gente tocando lá com o Alberto, não sei o quê. E aí, lá pelas tantas, no final da música, que antigamente era só tchê, 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 não tinha recarnar, carnaval nem nada, eu ouvi, porque eu tava loucaço, eu ouvi um negócio que atrás da gente cantando tchê, tchê, fazia encontrar. Tô falando sério. Mas não, a gente. Mas é doido, porque a gente Um desses ouviu áudios esse. da Negócio garagem. bom que você Eu fumou, ouvi hein? esse negócio, eu falei... Porque depois- mas ninguém fez isso naquele áudio. Não. Não existia essa melodia. Que fazia nesse ritmo. Aí eu lembro que eu ouvi isso assim, aí me assombrei, porque eu achei lindo aquilo, porque nem na música não tinha esse ritmo. Tchá, pum, pum. Aí eu fui pro piano assim, aí fiquei catando, falei, caralho. Aí veio o negócio do recarnar, Os acordes, né? carnavar, recarnavalizar. Tipo assim, caralho, tipo, foi a parada. E é muito doido, porque veio de uma coisa que ninguém fez. É muito, realmente, inacreditável. Baile de máscaras, recarnavalizar. Que a gente queria que terminasse em festa. E tem muitos fonogramas icônicos da música brasileira e do mundo que acabam em fade out, que é uma coisa que a galera não tem feito muito hoje em dia. E principalmente quando de repente acontece um solo de alguma coisa. E aí, exato. quando entra aquele solo, a música começa Exato. a cair. E aí, no caso, também tem um solo de sax que finaliza a faixa, assim, quando ele desponta e sai do arranjo e vai fazendo um improviso, aí a faixa começa a entrar Inclusive, dei uma em fade olhada. out. Dei uma olhada nesse solo do Marcelo Martins no final, porque ele é uma música já muito divertida de você solar, porque ela brinca com uma harmonia cromática pra baixo e com os acordes meio doidos. Então, ele fez um solo que sintetizou muito essa coisa de festa, anos 80. E pra dar essa sensação de que a festa continua. Porque tem o solo do Marcelo e depois do solo ainda volta o tema. Tá, 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 e aí acaba. Pá, 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 pá. Tipo assim, a galera continua. Aproveitando para falar dos músicos que gravaram, vocês tocaram também na música, o quê? E quem mais gravou também? Sim, a gente gravou. Bateria foi Thomas Thomas Arres. Arres. Aí no baixo, Alberto Continentino. Percussões, Daniel Percussões. Conceição. E Marcelo Marcelo Costa. Costa. E Marcelo Costa. Costa. Aí pianos, a gente gravou alguma coisa meio misturado, assim. Nós dois. Dora gravou metalofone.
Eu gravei violões, o Lucas gravou violões também. Eu gravei Rhodes. Engraçado pensar nesse processo agora, né? Dela ter sido a primeira música que a gente terminou e a mais fácil, a que saiu mais fácil na composição e a que saiu mais difícil na produção, né? Na gravação. Falando do disco, foi um álbum que nasceu entre uma junção musical de amigos, né? E chegou a ganhar um Grammy agora, ano passado, de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa. Quando vocês se juntaram, vocês imaginavam chegar assim longe? Caraca, não. E principalmente ganhando um álbum pop contemporâneo, porque eu acho que quando a gente se juntou pra fazer o Bala, a gente quis chegar nesse lugar pop. A gente quis comunicar alguma coisa. Só falava disso, né? Tem que ser pop, tem que ser ganhar pop. o negócio do pop. E foi pra outros lugares também, isso na maneira da gente se vestir, da gente se comportar no palco, da gente dizer tudo que a gente tinha imaginado nesse momento da pandemia, né? Então, ganhar um álbum pop, um Grammy de contemporâneo, um álbum pop, e muito brasileiro, né? Porque as nossas referências são todas daqui. Foi muito, muito, muito gigantesco pra gente, assim. E agora, com vocês, Baile de Máscaras, do Bala Desejo. Era dia de folia e a gente não se via. Era dia de maldade e a gente na saudade. Sol queimando o chão da rua, tão vestida quanto nua. No outro ano a gente não demora. Balas, brilhos e bandeiras subindo essa ladeira. Caixas, bombos e trompetes e as chuvas de confete. No outro carnaval, multidões pela cidade, no desbonde geral. Eu, você, nós três, do calor dessa vontade. Quero mais uma vez pra te ver, me ler, você, me ver, lamber, lamber você. Que pena não poder te ver, te ver. Baile de máscaras. Ver, me ler, você, me ver, lamber, lamber você. Andou pra te ver, te ver, te ver. Baile de máscaras. Era dia de folia e a gente não se via. Era dia de maldade e a gente na saudade. Sol queimando o chão da rua, tão vestida quanto nua. No outro ano a gente não demora. Balas, brilhos e bandeiras subindo essa ladeira. Caixas, bombos e trompetes e as chuvas de confete. No outro carnaval,
E pro futuro, o que podemos esperar do Bala Desejo e das carreiras solo de vocês? Eu acho que essa pergunta poderia ter sido feita começando pelas carreiras solo, porque eu acho que agora o Bala é antes um encontro do que uma banda. A gente sempre se colocou e se sentiu, né, pra dentro como isso também. Sem que isso tire nenhum tipo de apreço que a gente tenha pelo Bala Desejo, mas é um encontro nosso. E antes do Bala já tínhamos muitas coisas acontecendo e essas coisas continuam acontecendo. A Júlia acabou de lançar nessa semana o álbum Arrepiada dela. A Dora acabou de gravar o álbum dela, eu vou gravar o meu, o Lucas com 1000 projetos. Então a gente entende que nessa dinâmica do Bala Desejo tem que existir esses lugares também. Então agora nesse momento a gente está focando em construir esses outros pilares, esses outros lugares, para depois voltar e fazer mais coisas bonitas para vocês e pra gente também. Pra fechar, uma pergunta que a gente tem sempre feito pros artistas, que é quais artistas vocês têm mais escutado agora, de repente artistas novos que estão começando suas carreiras, brasileiros ou internacionais? Acho que a gente pode repetir alguns dos nomes das pessoas que até a gente falou que participaram das vinhetas e tal. Ana Frango Elétrico, claro, né? Sofia Chablau, Bruno Berli, Tim, Tom Veloso, Tyler, The Creator. Rosalia. ABBA. Mercedes Sosa. Mas a gente tá falando de coisas novas, ou velho? Eu não me lembro. É um Tô pouco falando de do que eu tudo. ouço. Se vocês quiserem. Eu Sopa. ouço isso tudo que a gente tá É. falando, assim. Por aí. Jorge Ben. Beleza. É isso então, galera. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Tamo junto. Até Demais. mais, hein? Foi especial pra gente aqui poder falar. É a primeira vez que a gente Degustou. teve essa oportunidade de falar, botar uma lupa sobre uma faixa que a gente criou. E quando a gente faz muitas entrevistas, a gente às vezes fica muito ali pegado contando a história de como nasceu o Bala. Mas poder abrir aqui o processo de criação é bem legal e eu acho que vai ser um momento bem especial pra também quem acompanha a banda poder saber essas curiosidades todas. Esse foi o Risca o Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risca o Disco, siga @MadSoundsProd no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.